Oficialmente, bom dia a todos. Graças a Deus, Deus abençoe. Antes do pastor Daniel continuar a nos ensinar e a caminhar conosco aqui na carta aos Gálatas, deixa eu só te dar uma informação, não sei se você sabe, mas alguns dos comentários que estão ali à venda, eles trazem também um material auxiliar de mídia, que é um CD com a locução do próprio livro. Então, é uma forma muito interessante para alguns desses materiais você poder ouvir no carro, na sua casa, enquanto você está arrumando as coisas lá, bota o CD para tocar, você vai ter a possibilidade de ficar ouvindo enquanto você realiza outras atividades. E o livro de Gamaliel, o comentário da Carta aos Gálatas, traz esse material. Então, tem um CD aqui dentro também, que é algo muito interessante. Então, a possibilidade de você adquirir o livro, poder fazer as suas anotações, poder reler, reestudar, mas também ouvir, que é muito interessante. Quem comprou da outra vez o comentário de João, que traz também material de mídia, já experimentou essa facilidade e percebeu como que é muito interessante isso. Então, só uma palavra de motivação para você comprar pelo menos o comentário de Gálatas, para você dar continuidade aos estudos e se aprofundar ainda mais no tema e na carta. Ok? Tem bastante. Oi? Sim. Aqui está um preço especial para nós, preço de aniversário mesmo, de igreja. Então, os irmãos vão ter a oportunidade aí, e eu quero sugerir que você não perca essa oportunidade. Ok? Pastor? Muito bem, irmãos, nós vamos continuar estudando o livro de Gálatas, e de fato é uma carta muito preciosa para nós, porque nos ensina o verdadeiro caminho de andarmos conforme Deus quer que nós andemos. Deixa eu dar uma palavra primeiro, antes. A primeira música que os irmãos cantaram, que nós cantamos, não sei se você se lembra da letra, mas é uma letra tremendamente teológica. Por quê? Porque fala exatamente do processo de salvação que nós temos usufruído em Cristo Jesus. E a salvação, eu queria que você anotasse em algum lugar aí, não sei, na tua Bíblia, no livro, qualquer coisa aí, mas você tem que anotar isso aí. Ela tem 3 tempos da salvação. A salvação tem 3 tempos. Lá no passado, muito remoto, que é, na verdade, na eternidade, você já foi justificado. Você foi liberto da culpa do pecado. Essa foi a melodia que nós cantamos agora. Você foi liberto da culpa do pecado. Por quê? Porque lá na eternidade já foi bolado esse plano de que Jesus, o Filho, um dia viria para nos dar a salvação. A concretização se deu na cruz do Calvário. Mas a ideia da justificação já estava planejada lá na eternidade. Lembra aquela conversa que eu falei que os 3 estavam bem e tal? Exatamente ali que foi decidido, olha, nós vamos criar, eles vão pecar, mas nós vamos resgatar. Isso é justificação. Salvação no passado. A salvação no presente, eu estou sendo salvo, você está sendo salvo, como é que se dá? Se dá através da santificação. Então, justificação é passado, santificação é presente, é a obra do Espírito Santo, que nós vamos ver daqui a pouquinho, em nós, nos nossos dias. Ele vai nos libertar do quê? Do poder do pecado, do domínio do pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Não é que você não pega mais, você e eu ainda pecamos, mas o pecado não tem aquela força de nos levar somente a fazer alguma coisa que desagrada a Deus. Graças a Deus por isso, porque nós temos o Espírito Santo em nós. E Ele que vai nos dando força para termos uma vida correta, uma vida santa diante de Deus. E a terceira etapa da salvação se dá exatamente no futuro. Então a palavra teológica é glorificação. Glorificação. Então veja só, 3 palavras teológicas: justificação, santificação e glorificação. Quando nós tivermos a glorificação, você vai ser liberto do quê? Da presença do pecado.
Então, vamos tentar entender. Você foi liberto da penalidade do pecado, você é liberto do poder do pecado, hoje, e você será liberto do quê? Da presença do pecado, porque no céu, graças a Deus, não vai ter pecado. Então, esse é o processo completo da salvação, da nossa relação com Deus. E é exatamente isso que Paulo vai dizer agora aos Gálatas, no capítulo 5. Então, eu peço que por gentileza abra sua Bíblia, no capítulo 5, e vamos ver a liberdade da vida no Espírito e o verdadeiro Evangelho. Como é que o verdadeiro Evangelho nos mostra exatamente essa grande verdade? E a frase que está em vermelho, você sabe sempre, é o resumo do capítulo. E o resumo do capítulo diz o seguinte: somente o verdadeiro Evangelho concede a bênção de vivermos como livremente em amor através do Espírito Santo. Então, nós temos 3 detalhes aqui muito interessantes: viver uma vida livre, viver uma vida de amor, viver no poder do Espírito Santo. Eu leio então para vocês capítulo 5 do livro de Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá se vocês se deixarem circuncidar. Isso é, se vocês se submeterem novamente à lei. E outra vez, declaro solenemente a todo homem que se deixe a circuncidar, que pratica qualquer detalhe da lei, que ele fica obrigado o quê? A cumprir toda a lei. Não adianta cumprir parte da lei e falar, tudo bem, não. Se vai por o caminho da lei, então tem que submeter a toda a lei. É muito interessante. Vós que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo. Na verdade, vocês caíram da graça. Vocês não estão querendo mais a graça de Deus sobre vocês. Estão querendo se justificar pela lei. Versículo 5. Mas nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, coisa alguma valem, mas sim a fé que atua pelo amor. Corris bem, vocês andavam bem, mas então quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim não vem daquele que vos chama. Quem está convencendo vocês não é o Senhor, é o pessoal que está pregando um outro evangelho. Pouco de fermento, toda a massa fica o quê? Fermentada, levedada. Quanto a vós, confio no Senhor que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá ele sim condenação. Eu, porém, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, porque ainda sou perseguido. Nesse caso, o escândalo da cruz estaria aniquilado. Quem dera se castrassem aqueles que vos estão perturbando. Irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis a liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos uns dos outros, pelo amor. Pois toda a lei se resume numa só ordenança. Lembra que nós falamos ontem? De 10 mandamentos veio para 2. E de 2 veio para 1. E aqui Paulo está dizendo o seguinte, olha só. Amarás ao próximo como a ti mesmo, só. Mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para vocês não serem destruídos mutuamente. E aí ele vai dar aquele texto mais especial que todos nós conhecemos. Eu vos afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito,
já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, e elas são os seguintes: imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidade, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Praticar, viver dessa maneira, não herdam o reino de Deus. Por quê? Porque mesmo estando numa igreja, se a vida sua é de prática dessas coisas, você só está sendo o quê? Alguém membro da igreja, mas não nasceu de novo. Não tem uma nova vida, não tem a nova posição que nós vimos lá no capítulo 4. Se você continua praticando isso, é que não houve uma mudança na sua vida. Você apenas se agregou a uma comunidade. 16. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então é aquela ideia daquela briga interna. Nós temos uma nova vida e temos ainda a velha vida. E isso tudo então proporciona essa luta contínua. Mas vamos olhar para o versículo 22. O fruto do Espírito, entretanto, o que é? É amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não tem lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne, juntamente com as suas paixões e desejos. Então, se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O que Paulo está dizendo aqui no capítulo 5 é que somente o verdadeiro evangelho concede a bênção de nós vivemos livremente em amor através do Espírito Santo. E novamente nós aqui encontraremos o quê? 3 requisitos para usufruir dessa bênção que somente o verdadeiro evangelho nos concede. 3 requisitos para vivermos uma vida que realmente é uma vida abençoada. Só que eu queria, antes de olhar para esse texto, que você abrisse a Bíblia em Romanos 8:13, que eu já vou dar um segredo para você. Eu queria que alguém, um irmão aí, lesse com uma voz bem alta aqui para todos nós ouvirmos. Romanos 8:13. Quem pode ler para nós? Se você puder pegar o microfone, quem é que vai ler para nós? Então, quer pegar o microfone para sair ali no vídeo direitinho? Espera aí, alguém vai pegar, vai dar para o irmão. 8:13. Obrigado. Romanos 8:13, isso. Aprendeu, não vai passar em frente da câmera. Muito bem. Chegando lá. Até eu já estou aprendendo, já pensou? Vamos lá. Pessoal, aqui está o segredo para a vida cristã. Olha só. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Só isso. Obrigado. Obrigado mesmo. Olha só. Se você quiser viver ainda com seus desejos pecaminosos sob a tutela da lei, o que vai acontecer? Você vai morrer. Mas se, olha só, você mortificar a carne sozinho, não. Se pelo Espírito você mortificar os desejos do corpo, aí certamente você vai viver. Então, significa o quê? Que eu preciso do Espírito Santo na minha vida, com plena liberdade, para fazer o quê? Para matar aqueles velhos desejos que ainda existem na minha vida. Existem na sua vida. É exatamente através do Espírito Santo é que nós vamos ter o quê? Força para eliminar aquele velho homem que a gente ainda tem na nossa vida. Por quê? Porque você ainda é uma pessoa, você está vivo, portanto você carrega em si o quê?
a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Mas graças a Deus, você agora tem uma nova natureza. Isso é, você já está numa nova posição. Você está em Cristo. Lembra que nós vimos isso no capítulo 4? Você foi adotado, você agora é um filho pleno. Ok. Só que esse filho pleno ainda não tem forças para se autodominar. Então, o que vai acontecer? Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, que nos dá, juntamente com a nova posição, o quê? O Espírito Santo, que é o próprio Deus em nós, para fazer o quê? Para que a gente vá matando aqueles velhos desejos. Por isso, eu estou sendo salvo. Eu estou me santificando. Não é de jeito nenhum, você não precisa pensar, então eu não sou salvo ainda, eu só serei salvo depois. Não, você já é salvo. Mas eu espero que você entenda que você está num processo de uma vida santa, até que um dia o Senhor Jesus venha, ou você vai ser chamado, e aí então você vai estar plenamente na presença do nosso Deus. Que plano maravilhoso é esse? Esse é um plano elaborado lá na eternidade. Ali começou com justificação, continua com a santificação, e um dia eu e você estaremos na presença de Deus na glorificação. Vamos dar uma olhada então nesses 3 requisitos que o texto nos mostra para termos essa vida livre, em amor, no poder do Espírito Santo. Primeiramente, então, essa figura aqui que nos mostra o Espírito Santo, que vai vindo para nós, né, como uma pomba realmente, como uma presença de Deus em nossas vidas. Isso aconteceu também no batismo do Senhor Jesus Cristo. O primeiro requisito é que nós devemos o quê? Valorizar a liberdade que Deus nos deu. Nós precisamos valorizar a liberdade que você tem em Cristo. Queridos irmãos, eu peço pelo amor de Deus, não se submetam a regulamentações, não se submetam a imposições. Você é uma pessoa livre, graças a Deus, porque você conhece a verdade nos liberta. E a verdade é Jesus Cristo. Agora eu quero dizer novamente aquilo que eu já disse ontem. Vamos entender bem. A tua liberdade vai até aonde ela tem um limite. Até quando começa também a liberdade do teu irmão. Eu sou plenamente livre para fazer o que eu bem entendo? Mais ou menos. Por quê? Porque se o teu irmão se escandaliza com alguma coisa que você faz, como você é uma pessoa do bem, como você é uma pessoa amorosa, você vai fazer o quê? Você vai até aquele limite em que aquela irmã ou aquele irmão aceita. Vamos imaginar, eu vou dar apenas um exemplo muito corriqueiro assim. Vamos imaginar que você está diante de uma situação que para nós já passou, não tem, acho que ninguém mais com algum tipo de problema como esse. Antigamente, ver televisão já era um grande problema. Só ver televisão já era um grande problema. E aí então vamos imaginar, você tem uma televisão na sua casa e você então vai lá assistindo os filmes, os programas que você quiser. Mas tinha algum irmão que tinha problema. A televisão é coisa do diabo, essa caixinha aqui é o inferno em pessoa aqui. Você sabe disso, né? Que tinha gente assim. E aí o que você faz? Você fica lá na boa e tal, e convida esse irmão para a tua casa, vem aqui ver um programa. Não, por favor, não. Porque para ele isso é um problema. Para ele isso é um problema. Então o que você faz? Você pode assistir televisão e tal, não sei o quê. Mas se um dia ele aparece na tua casa para fazer uma visita, o que você faz? Com muita delicadeza, você desliga a televisão e vai ter comunhão com o teu irmão. Por quê? Porque a televisão não é mais importante do que a vida do teu irmão. Dá para entender isso? O que é mais importante? Você preservar a comunhão ou assistir um programa de televisão? Não posso perder a novela. Por favor, falando nisso, não assista a novela. Por favor. Eu não posso perder esse capítulo dessa série. Que série o quê? Eu quero ter a comunhão com meu irmão.
Tá certo? Então, a liberdade nossa vai até quando nós chegamos a não ofender o nosso irmão. Se nós ofendemos o nosso irmão, aí sim nós temos que parar com essa liberdade, que ela vai além daquilo que a Bíblia nos diz. E agora nós vamos entender isso claramente. Primeira coisa, primeiro requisito que essa liberdade, que essa nova vida nos dá. Primeiro requisito é, para usufruirmos da bênção que o verdadeiro Evangelho nos concede, é preciso o quê? Valorizar aquilo que Deus nos deu. Primeiramente, o objetivo de Cristo tem que ser alcançado. Qual era o objetivo de Cristo quando ele veio fazer a sua vida, entregar a sua vida, veio fazer o seu sacrifício por nós? Que nós fôssemos o quê? Libertos. Libertos da escravidão da lei. Então o objetivo de Cristo vai ser alcançado quando você valoriza a liberdade que você tem. Segundo, preservamos a nossa união com Cristo. Quando nós queremos ainda andar de acordo com a lei, obedecendo algumas regras da lei, você está desvalorizando, você está desprezando o que o Senhor Jesus Cristo fez. E no caso aqui dos Gálatas, houve aquela então interferência dos judaizantes e falando o seguinte: olha, vocês têm Cristo, que bom, mas vocês também têm que cumprir algumas leis de Moisés. Por exemplo, vocês têm que, homens, né, gentios, vocês têm que se circuncidar. Paulo está falando, o que é isso, pessoal? Se você fizer isso, você está falando, Jesus, a obra sua na cruz, foi legal, mas não foi completa. Por quê? Porque eu tenho que ter alguma coisa além para poder receber a graça de Deus. E Paulo fala, não, o que Jesus Cristo fez na cruz foi pleno, foi completo, não precisa absolutamente de mais nada. Então, sinto muito, esse pessoal que cumpre a lei, que cumpre partes da lei, eles estão desvalorizando a obra que Cristo fez na cruz. E se você, crente dessa igreja, tem tentado chegar diante de Deus por aquilo que você faz, por aquilo que você cumpre, por algumas virtudes que você tem, me perdoe, você está desvalorizando, desprezando aquilo que Cristo fez por você. Por exemplo, a questão financeira. Temos aqui um princípio que é o quê? Quem recebe as bênçãos espirituais tem que compartilhar o quê? As bênçãos materiais. E a obra de Deus, você sabe, ela é sustentada com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com a nossa contribuição. E aí, você se coloca, olha só, você se coloca debaixo de uma lei. Ai, se eu não der a minha contribuição esse mês, eu estou devendo para Deus. Queridos irmãos, eu vou falar uma coisa muito séria, mas eu espero que haja maturidade para a gente compreender. Você não deve nada para Deus, você deve tudo. Você não deve dízimo, você não deve contribuição, você deve tudo, você deve a tua vida. E graças a Deus, Deus não tem carnê para ficar pagando, todo mês, estou atrasado, vou pagar com multa. Não, glória a Deus, você tem liberdade, Então, se por acaso no mês você não pôde contribuir, não fique com uma culpa, não. Fale com Deus, acerta com Deus, esse é o nosso Deus perdoador, que entende, que conhece a gente. Não é só nós conhecemos a Deus, Ele nos conhece. E se você foi irresponsável em não contribuir, peça perdão. Mas se você não pôde contribuir, fale com Deus e Ele vai te abençoar e no outro mês você vai contribuir também. Veja só, a vida que Deus nos oferece agora é uma vida de filhos maduros, de filhos plenos, filhos que conseguem conversar com o Pai, que conseguem conversar e usufruir da liberdade que o Pai nos dá. Eu não estou mais agora escravizado à nossa lei, que é o nosso tutor ferrenho, que nos cobra. Não, agora eu tenho uma relação nova com meu Pai,
com meu Deus. Então, naquele tempo, por exemplo, eu só vou usar essa ilustração, havia muita questão de carne sacrificada aos ídolos. E você sabe, e ainda hoje tem isso, né? Mas naquele tempo, então, muita gente nova, crendo agora no Evangelho, tinha dúvidas, será que a gente pode comer qualquer tipo de carne? Será que a gente pode comer carne que foi sacrificada aos ídolos? E Paulo fala claramente, olha, uma carne sacrificada aos ídolos, na verdade, era sacrificada a nada, porque o ídolo em si não é nada. Então não fique com coisinha e vai perguntar no açougueiro, esse filé aqui foi sacrificado para algum ídolo aí? Não, vai lá no açougue, compre o filé e tal, faça um churrasquinho legal, agradeça a Deus, peça para Deus abençoar e olha, coma. E se for uma carninha de porco, também não tem problema, como nós vimos outro dia. Gente, a vida livre que Deus nos proporciona, vai ser atingida quando nós valorizamos aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Segunda verdade, preservamos assim a nossa união com Cristo, não caímos da graça, e esperamos a justiça que vem da onde? Da fé. Justificação é só pela fé em Jesus Cristo. Não porque você faz isso ou faz aquilo, não porque você contribuiu todo mês, não porque você deu folheto na rua, não porque você não faltou a nenhuma reunião de oração, não. Justificação vem pela fé, pela fé. Em quarto lugar, continuamos obedecendo a verdade, e é dessa maneira que nós queremos andar de acordo com aquilo que Deus tem nos mostrado. E mantemos completa a mensagem da cruz. A cruz nos mostra o quê? Que Jesus deu a sua vida por nós para nos livrar. Então eu queria que você entendesse bem o comecinho desse capítulo 5. Ele está falando o seguinte, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ok? Agora dá uma olhada na primeira frase do capítulo 5, versículo 13. Olha como as coisas se encaixam. Ele fala o seguinte, irmãos, vocês foram chamados à liberdade. Quer dizer, ele está repetindo a mesma frase que ele falou no versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou e, irmãos, vocês foram chamados o quê? À liberdade. Mesma frase, só com um pouquinho de diferença na colocação das palavras. Só que no capítulo 5, versículo 1, ele fala, não vos submetais de novo à escravidão da lei. Tudo bem? Ok. Você é livre, por favor, elimine a lei da tua vida. No capítulo 5, versículo 13, ele fala de uma outra libertação. Olha que coisa legal. Veja lá o versículo 13. Vocês foram chamados à liberdade, mas não useis a liberdade para dar o quê? Ocasião à carne. Isso é a sua natureza pecaminosa, a sua natureza adâmica. Olha só que coisa linda. Você está livre e você não deve mais submeter à lei. Versículo 13. Você está livre e não deve submeter aos seus instintos humanos, adâmicos, carnais. Então, você está livre, valorize a liberdade que Deus tem lhe dado em Cristo. Mas, por favor, não volte para ficar submisso à lei e nem dê autoridade para o velho homem dominar a sua vida. Aqui é velho homem e, desculpe, velha mulher. Isso é, não dê oportunidade àquela natureza antiga dominar a sua vida. Então, se você consegue visualizar, você tem o seguinte esquema. Olha que coisa legal. Nós, seres humanos, temos duas possibilidades. Na verdade, são três, mas vou começar com duas possibilidades. Você pode viver debaixo da lei, então a lei te escraviza, ordena e faz e acontece, e fala o seguinte, ó.
Se você não me obedecer, você vai morrer. A alma que pecar, essa morrerá. Essa é uma primeira possibilidade. E essa possibilidade é para todos nós. Mas tem uma segunda possibilidade. Viver segundo o quê? A nossa carne. Aos nossos instintos humanos. A nossa velha natureza. Como nós acabamos de ler agora em 8:13, quem andar segundo a carne, certamente vai o quê? Vai morrer. Exatamente isso. Olha só. A lei te mata e a carne te mata também. A lei te mata e o velho homem te mata também. Então, qual é o segredo? Viver a vida livre. Como você vive essa vida livre? Pelo Espírito Santo. Essa é a terceira maneira de você viver. Não tem jeito de você viver uma vida livre sem a presença e o poder do Espírito Santo na sua vida. É pelo Espírito Santo que você vai se libertar da lei. É pelo Espírito Santo que você vai se libertar do quê? Daquele velho Itamir, daquele velho homem, daquela velha Dona Maria, Dona Joaquina, Dona Rufina, Dona Ana e assim por diante. É dessa maneira que você vai se libertar. É pelo poder do Espírito Santo. Por isso é que Paulo fala em Romanos 8:13, eu pedi para a gente ler esse versículo logo no começo, porque é pelo Espírito Santo que eu vou fazer o quê? Matar aquela natureza pecaminosa. Conseguiram entender isso? São 3 ideias muito claras. Ou você vive pela lei, e você é escravizado, e ela te cobra violentamente, e como você não faz, você é morto. Ou você vive pela carne, tudo bem, a graça de Deus, beleza, eu vou curtir a vida numa boa. E aí o que acontece? Aquela velha natureza, aquele Adão que reside em você, ou aquela Eva que reside em você, que vai acontecer? Vai te matar também. Vai te matar também, porque é uma vida que desagrada a Deus. Ou então, você vai viver agora sob o domínio do Espírito Santo, para que você tenha, então, condições de usufruir dessa liberdade que Deus nos dá em Jesus Cristo. Vamos olhar para o texto e perceber o que Deus fez conosco nesse texto. Agora, a gente vai olhar para o capítulo 5, do versículo 13 em diante. Só que antes, eu queria, não sei se você vai conseguir ver isso que está aqui na tela. É uma coisa muito interessante. Você sabe esse recibo de comprovante de pagamento que você vai lá no posto de gasolina, vai no supermercado e tal? Agora eu quero que você leia esse recibo de pagamento, que coisa legal. Olha só. Comprovante de pagamento. Quem são os favorecidos? Você e eu. Beleza. Pagamento feito por quem? Por uma outra pessoa que é muito legal, que paga as nossas contas, Jesus Cristo. Qual foi a data? 2000 anos atrás foi a concretização, que ele deu a grana. Mas o plano já estava feito lá na eternidade. Vai lá. Qual foi o total? Todos os nossos pecados. Não tem um pecado ou outro que ele deixou de pagar. Tudo ele pagou. Valor recebido. Ele deu seu sangue inocente para o quê? Para pagar o meu e o seu pecado. O inocente pagou pelos devedores, pelos culpados. Vamos lá. Diante de tantas contas que precisamos pagar, viemos por meio desse folheto lembrar a você que a nossa maior dívida já foi paga pelo Salvador Jesus Cristo. Nós, que antes estávamos condenados por causa dos nossos pecados, delitos, hoje podemos ser livres através do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Não há nada que possamos fazer para pagar esse sacrifício. Nem pagar as nossas contas e nem pagar aquilo que ele fez por nós. Não há promessa, penitência ou boas obras que compensem o que foi feito.
Entregue a sua vida totalmente a Jesus e viva a liberdade que Ele conquistou para você. Ele pagou caro por isso. Então, nós não podemos rejeitar esse amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem esse comprovante aí? Não. É esse comprovante que vale. É esse comprovante que vale. Foi feito o pagamento, pessoal. Graças a Deus por isso. Então, eu não estou mais culpado. Eu estou liberto pelo poder, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o segundo requisito que Paulo mostra para nós nessa passagem? É que somente pelo Espírito Santo é que a gente vai viver livremente em amor. Então, no primeiro momento, do versículo 1 até 12, ele mostrou que você não pode submeter mais à lei. Agora ele vai te mostrar que você não pode mais submeter à carne. E a carne, ou velho homem, o que é? Em si, ele é egoísta. Eu quero coisas para mim. Paulo fala, não, peraí. Agora você quer viver em amor. Em amor. E aí ele vai nos dar umas dicas muito interessantes. Vamos olhar lá para os versículos 13 e 15, novamente, para a gente fixar isso bem na nossa mente. É Gálatas 5, 13 até 15. Irmãos, foste chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos uns dos outros, pelo amor. Como é que eu vou servir meu irmão? Só quando eu amá-lo. Só quando eu amá-lo. Porque, na verdade, o que eu quero é que alguém me sirva. Porque essa é a nossa tendência, essa é a nossa natureza. Eu quero que alguém venha fazer alguma coisa por mim. Eu nunca quero fazer alguma coisa por alguém. Por isso é que o Espírito Santo tem que habitar em nós. E pelo amor, então, eu vou poder ser uma bênção para a minha comunidade. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vocês se mordem uns aos outros, cuidado, vocês vão acabar se devorando mutuamente. Então, o que Paulo está falando para nós? Ele tem falado o seguinte, por favor, risque da sua vida tanto o legalismo, versículo 1 a 12, quanto o liberalismo, versículo 13 a 15. Isso é, cuidado com essa vida, eu sou livre agora, eu vou viver do jeito que eu quero. Não. Você é livre para viver de uma maneira responsável diante de Deus. E aí Paulo vai mostrar 5 verdades nesse aspecto. Primeiro, fomos chamados à liberdade, porém com responsabilidade. Isso está claro já, falamos isso várias vezes. Não devemos usar a liberdade para a carnalidade. Isso é para deixar que o nosso velho ser adâmico, domine a nossa vida. Não podemos deixar que a liberdade seja sufocada, melhor dizendo, pela nossa carnalidade, pela nossa natureza pecaminosa. Devemos sim ser mutuamente o quê? Servos uns dos outros. Aí é que vai o segredo. Porque Cristo se deu por nós, eu também me dou para os meus irmãos. E pense o seguinte, você fala, mas tá bom, eu vou me dar para alguém, e aí eu fico dando, não. Se é uma comunidade, quando você se dá para alguém, alguém se dá para você. Dá para entender já o que vai acontecer? Isso é, todos nós vamos nos dando uns aos outros, buscando o quê? O interesse do outro ao invés de nós. Quando nós começamos o culto de hoje, logo no cedinho, 9 horas, o David leu para nós Filipenses 2, 5 em diante. Lembra disso? Quem estava aqui deve se lembrar. Só que no versículo 3 e 4 de Filipenses 2, fala o seguinte, que nós devemos procurar o quê? Primeiramente o quê? O interesse dos outros e não o nosso próprio interesse. Como é que eu vou buscar o interesse dos outros? Só quando eu amar. Eu só vou amar da maneira que Cristo amou, quando o quê?
quando o Senhor Jesus habitar em mim plenamente através do seu Espírito Santo. Então, nós devemos fazer o quê? Ser mutuamente servos uns dos outros, isso é, o Espírito Santo vai nos levar a essa atitude de serviço uns aos outros. Por quê? Porque, afinal de contas, nós somos corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Quando Paulo usa essa ilustração, ele faz de uma maneira muito especial. Imagina você no seu corpo físico. Imagina você que tem um problema no seu dedo mínimo, tá? Tem até gente que você conhece que não tem o dedo mínimo. Mas no teu caso, graças a Deus, você tem os 10 dedos. Muito bem. Tendo os 10 dedos, você fala, esse dedinho aqui não vale nada. Eu vou tirar ele mesmo para ficar legal. Não, você não vai tirar. Se teve gente que tirou o dedo mínimo, é problema dele. Mas você vai tratar do seu dedo mínimo. Então, as irmãs aí que vão fazer a unha todo dia lá, toda semana, a cutícula e não sei o quê, quando sai uma pelinha a mais do que devia saído, não fica dolorido? Aí o que você faz? Você fala, também não é só o dedinho mesmo, não estou nem aí. Não, você vai fazer o quê? Você vai na farmácia, comprar uma pomadinha lá, não sei o que você passa lá, para arrumar isso daqui. O que aconteceu? O seu pé te levou para a farmácia. A tua mão, a outra mão falou, olha, é esse daqui, ó. E aí a tua boca falou, eu preciso de uma pomada. Aí a outra mão enfiou a mão no bolso ou no talão de cheque para fazer. Todo o corpo se movimentou para arranjar o quê? Uma cutícula. Então, o que Paulo está falando? Pessoal, nós somos uma comunidade, temos que nos servir uns aos outros. É dessa maneira que a gente vai ser edificado. Não é cada um por si, Deus para todos. Não, aqui não. É todos por todos e Deus para todos nós. É todos por todos, não é cada um para si, não. Então, Paulo está falando o seguinte, você tem que ser o quê? Mutuamente servo, porque com isso, você vai estar demonstrando o seu amor pelo próximo, como você ama a si mesmo. Se você ama a si mesmo, quando nós estamos doentes, um pouquinho mais graves, o que vai acontecer? Você tem um problema de estômago, você tem um problema no fígado, você tem um problema no pulmão, no coração, você vai com todo o corpo lá no médico procurar o quê? Arrumar para que o teu corpo todo funcione bem. Portanto, devemos amar o próximo como a nós mesmos. E aí Paulo fala que com isso nós estamos fazendo o quê? Nos edificando mutuamente. Se nós queremos ser uma comunidade que realmente está crescendo na presença de Deus, precisamos nos edificar mutuamente. Está claro até aqui? Muito bem. E agora Paulo vai mostrar um outro requisito que essa nova vida nos pede. E esse terceiro requisito é sensacional. Qual é? É valorizarmos a vida dirigida pelo Espírito Santo. Essa é a maneira pela qual eu e você vamos realmente desfrutar de tudo que Deus tem feito, tem dado para nós. Qual que é essa coisa que Ele tem dado? Não é coisa, é uma pessoa, não é uma força, não é alguma coisa fantasmagórica, não. Deus é pessoa no Espírito Santo. Nós temos um Deus trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é a presença de Deus na sua vida, na minha vida. Valorizemos então essa vida que Ele pode nos dar, essa direção que Ele pode nos dar. E agora então, os versículos 16 a 26 que vão nos mostrar duas grandes áreas que a gente precisa cuidar. Primeiramente, e ele está falando para crentes, pessoal. Para crentes. E crente pode fazer o quê? Olha só o que crente pode fazer. Vou lá olhar outra vez. Imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidade, ciúmes, ambição egoísta, discórdia. Quer dizer, você fala, não, mas crente não faz isso. Crente faz isso sim, senhor. Se você não estiver andando sob o domínio do Espírito. Porque o que vai acontecer é que aquela velha natureza vai ter liberdade. E você vai continuar fazendo as mesmas coisas.
Embora sendo salvo, você ainda vai praticar as mesmas coisas. Agora, se você continua praticando isso continuamente, aí não. Aí tem que acender não só uma luz vermelha, tem que acender um farol inteiro aqui, um semáforo inteiro vermelho. Porque aí talvez você não seja nem salvo. Esse é o grande perigo. Ah, não, mas eu sou membro da igreja. Muito bom. Ah, não, mas eu tomo ceia. Muito bom. Ah, não, mas eu dou o dízimo. Muito bom. Mas isso não garante a tua vida com Deus. Se você é um praticante desses pecados, não me venha com essas boas obras para dizendo que isso Deus vai valorizar e vai cobrir. Não, Senhor. Acerta a tua vida com Deus. Quando Jesus conversou com aquela mulher que foi pega em adultério, lá em João capítulo 7 e capítulo 8, o que aconteceu? Os líderes judaicos ficaram assim, né, observando, e aí viram uma mulher fazendo um adultério com alguém. Logicamente com um homem. E é muito interessante duas coisas nesse texto. Que eles não trouxeram um homem para falar com Jesus, né? Trouxeram a mulher, para ver como havia discriminação. Muito bem. Trazem essa mulher porque foi pega em adultério. Significa também o quê? Que essas pessoas ficaram o quê? De espreita. Aonde havia amor. Não, que amor, não. Eu quero pegar ele em flagrante mesmo. Deu para perceber que, na verdade, eles eram religiosos de casca, por fora só, porque, na verdade, no interior não tinha nada. Eles queriam pegar a mulher no flagra. Por quê? Porque queriam pegar Jesus. E aí trouxeram a mulher para diante de Jesus e falou, olha, essa mulher foi pega em adultério, o que o senhor faz aí? Porque a lei manda a gente apedrejar. Jesus falou, legal, cumpra a lei. Tranquilo, vai firme. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu? Um montão de pedra do lado da mulher. Porque ninguém ousou jogar pedra. Porque quando olhou para a sua própria vida, viu que não havia amor, que não havia compreensão, que não havia perdão. Eles eram cheios de pecados. E cada um foi pegando a sua pedrinha ou pedrão, jogando ali do lado. E aí Jesus olha para a mulher e fala, ô, minha filha, cadê o pessoal? Eles foram embora. Ninguém te condenou? Não, nem eu te condeno, mas vai e o quê? Não peques mais. Então, meus queridos irmãos, essa bagunça que a gente vê aqui, que são os frutos da carne, não é para ser praticado. Você pode até acontecer. Por exemplo, dentro da igreja, é muito fácil acontecer o quê? Ciúmes, invejas, discórdias. Ah, eu não quero, aquele irmão hoje não me cumprimentou, não vou falar mais com ele. Ele sentou nessa fileira, eu vou sentar na outra, eu não quero mais comunhão com ele. Criancice. E continua fazendo isso sempre, demonstra que você nunca foi uma pessoa madura. Mas pode acontecer. E aí qual é o problema? Qual é a solução? Melhor é nos submetermos ao Senhor, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, o que Paulo está falando aqui é o seguinte, ó, cuidado porque essas obras da carne podem até confundir. Você pensa que está com Deus e você, na verdade, não está com Deus. Você pensa que tem comunhão com Deus e, na verdade, você tem afastamento da comunhão. Por quê? Porque você continua fazendo as coisinhas de uma criança. Você já é filho adulto. Não dá mais para você viver como uma criança que ainda está sob o quê? A coordenação, o tutoramento da lei. Muito bem. O que Paulo mostra para nós? Mostra que você tem que reconhecer que há uma luta interior, há um conflito interior. Você é salvo? Sim. Mas você tem natureza adâmica? Sim. Portanto, há uma luta no seu interior. Não pense que você já é totalmente santo. Ainda não. Ainda não. Por isso aqui você está no processo do quê? De santificação.
Uma etapa importante da nossa salvação é a etapa presente de santificação. Segundo, evidencia na tua vida quem te controla. Quem te controla é o velho homem, é a velha natureza ou é a nova natureza, a natureza do Espírito? Você que tem que mostrar. E você vai ter que mostrar isso mesmo. Quem é que controla você? É o ser humano que vem lá de Adão e Eva, que é revoltado contra Deus, que é desobediente contra Deus, ou é essa nova natureza que obedece a Deus, porque é o Espírito Santo que está em você? Evidencie através do fruto produzido. Que fruto que você produz? Imoralidade? Inveja? Malícia? Ou você produz o quê? Pelo poder do Espírito. Amor, alegria, paz, amabilidade, fidelidade. O que está acontecendo? Você tem uma transformação na sua vida ou não tem? É isso que Paulo está falando. Mostre quem te domina. Pelo fruto que você produz, você vai vendo quem te domina. Reconheça as recompensas recebidas. O fruto da carne vai te levar ao quê? A uma perdição. E agora eu queria deixar isso muito claro. É preciso deixar isso claro demais. Perdição do quê? Se você de fato é salvo, se você tem o Espírito Santo na tua vida, você não perde a salvação. Mas você perde o quê? A comunhão com Deus. Deu para entender? A salvação não se perde, mas você perde a comunhão com Deus. Isso é, você fica até com vergonha de falar com Ele. A nossa natureza é uma coisa tão interessante que quando você peca, e algumas vezes você peca o mesmo pecado, o diabo fala, mas você vai falar com Deus? Você é um cara de pau. Está pecando toda hora e você vai falar para Deus te perdoar? Você não vai ter chance. E você fica com vergonha. Pelo amor de Deus, agora vou falar uma frase que você não vai gostar muito. Fique sem vergonha. Peraí. Fique sem vergonha de falar com Deus. Calma. Vamos complementar essa frase direito aqui. Por quê? Porque você tem agora acesso ao Pai. Tem filho que tem vergonha de falar com o Pai? O Pai conhece o filho. Então, você tem liberdade. Fala, Senhor, eu falhei mesmo, eu errei mesmo. Então, me perdoa, por favor. E o diabo quer falando o seguinte, não, olha, ele nem vai te perdoar, você é um cara de pau mesmo e tal. Não entre nessa jogada. Não entre nessa jogada. Então, reconheça que você tem essa luta, mas reconheça as bênçãos que ele vai te dar. E quando você confessa, ele te dá o perdão. Agora, quando você vive a vida bonita pelo Espírito Santo, que recompensa que você tem? Recompensa das mais especiais. O Senhor vem atuar na tua vida. E a tua vida segue esse curso tão gostoso que é uma vida livre, uma vida dirigida pelo Espírito Santo. E por isso lá em quinto lugar, você tem então a possibilidade de deixar o Espírito Santo agir e você usufruir dessa vida gostosa que o Espírito Santo nos concede. Eu queria terminar mostrando mais um detalhe desse texto que está lá no finalzinho do capítulo 5. Olha o que ele fala. Se vivemos pelo Espírito, também andemos na direção do Espírito. É o versículo 25. Sublinhe essa parte aí da tua Bíblia, se você puder. Se você diz que o Espírito Santo habita em você, viva, ande como ele quer te orientar. Eu quero mostrar uma figura aqui, que não é das mais bonitas, mas dá para você mais ou menos entender. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Vamos imaginar, e estamos na época da mexerica hoje, né? Aqui é mexerica ou é bergamota? Porque lá é polcã. Tá bom. Porque lá no sul é bergamota. Tem mexerica, não sei aonde, no centro do país. Mexerica aqui também. Mas tem a polcã. Beleza. Então, imagina uma boa polcã, bonita, e você tem então 9 gomos.
para fazer esse fruto bonito, você tem que ter o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Agora que é o negócio, mansidão. O que é ser manso? Anota aí, por favor, uma definição de mansidão. Mansidão é você entregar os seus direitos a Deus. E aí a coisa pega. Entregar os seus direitos a Deus. Entre aspas, olha só, você não tem direito de ser bem tratado? Você não tem direito de ser bem servido? Quando você é manso, você entregou os seus direitos a Deus e você vai fazer o quê? Você vai tratar bem os outros. Você vai servir bem os outros, porque os seus direitos foram dados para Deus e Deus quer que você faça o quê? Que você ame o seu irmão como a você mesmo. Mansidão é um dos grandes desafios da vida cristã. É quando você valoriza mais a opinião do irmão do que a sua própria opinião. Deixa eu falar uma coisa que é importante. Nas nossas igrejas batistas, muitas vezes nós temos a assembleia, né? Vamos decidir algumas coisas importantes e tal, e aí temos uma reunião. E aí sempre tem um ou outro irmão que acha que a sua palavra é a mais importante. Então ele fala o quê? Não, eu quero dar a última palavra. Por que é a última palavra? Porque eu estou encerrando o assunto, a minha palavra é a melhor. Gente, o que é isso? É considerar que eu sou melhor e vocês todos que falaram até agora não estão com nada. A minha última palavra que vai dar o cheque. Gente, o que é isso? Cadê a mansidão? Mansidão é você entregar, olha só, a sua vida, a sua família, os seus bens, tudo é de Deus. Sabe o que você é? Apenas um mordomo. Apenas um mordomo. Isso é mansidão. E sabe quem é manso? Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Recebei de mim o que eu alívio, porque eu sou o quê? Manso e humilde de coração. Você quer seguir Jesus? Siga os passos desse ser, o mais manso de todos. Porque ele deixou, agora lemos então novamente Filipenses 2,5. Ele deixou o quê? A glória celeste. Tinha todo o direito. Ele falou, Senhor, Pai, eu vou lá. Porque aquele pessoal não tem jeito. Eu vou lá resgatá-los. Ele deixou, ele foi servo. Ele se humilhou, foi manso e veio nos resgatar. Mansidão. E aí o último fruto que é? Domínio próprio. Domínio próprio. Entregue o controle da sua vida ao Senhor, para que Ele possa então te dar essa nova vida de uma maneira toda especial. Concluo essa manhã dizendo o seguinte: a verdadeira liberdade só será experimentada quando nós deixamos a nossa vida sob o controle do Espírito Santo. Se isso vai acontecer, você precisa tomar um primeiro passo. O que é? Esvaziar-se de si mesmo. Só podemos deixar que o Espírito Santo nos controle quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. Você deve se lembrar de Efésios 5,18. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, no qual há contenda. Se você se deixa dominar pelo vinho, é interessante que a Bíblia não fala que é condenado tomar o vinho. Inclusive Paulo falou para Timóteo dar uma golada lá, porque ele estava com problemas estomacais. Pode ser tomado como remédio. Mas cuidado com esse remédio. Ah, esse remédio é tão bom. Cuidado com isso. Cuidado com isso, né? Esse remédio faz um bem, né? Não vos deixeis de embriagar pelo vinho. Mas deixe-se controlar por quem? Pelo Espírito Santo. Como é que eu vou deixar o Espírito Santo me controlar? Quando eu me esvaziar de mim mesmo. De mim mesmo. Quando eu negar o meu eu. Aí então o Espírito Santo tem toda a liberdade
para comandar a nossa vida. Que Deus possa nos abençoar e possamos ter uma vida, então, realmente dirigida pelo Senhor para a glória dEle, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Amém. Hoje à noite continuamos e terminamos o estudo de Gálatas, capítulo 6, versículo 1 até 18. Vamos orar? Pastor, eu oro. E já posso orar também abençoando o alimento ou não? Ou vai ter que ter uma oração? Não, pera aí, pessoal. Vocês estão querendo... cadê a mansidão? Nós queremos servir uns aos outros. Vamos orar então. Vamos ficar em pé, vamos orar e vamos agradecer a Deus por essa manhã tão preciosa na sua presença. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ela é tão rica, Pai, tão clara. Muitas vezes é que nós fazemos confusão, nós fazemos umas coisas que não tem nada a ver. E o Senhor, com a tua graça, misericórdia, vai nos ensinando, vai nos perdoando. Conceda-nos o teu perdão, conceda-nos uma vida agradável diante do Senhor. E muito obrigado também pela comunhão que nós podemos ter. Nós te louvamos também por esse almoço, porque reconhecemos a tua bondade, o teu cuidado para conosco, o sustento que vem do Senhor. Receba a nossa oração, receba o nosso louvor, e que ao nos alimentarmos com energia para te servir, servindo os nossos irmãos. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós e que nos dirija. Que assim possa acontecer no nosso dia a dia. Oramos com muita gratidão pela fé em nome de Jesus. Amém.